Mais um é sempre mais do que dois. A partir da Revolução Industrial, o mundo passou a girar em outra rotação. Ato contínuo ao surgimento das primeiras fábricas, da concentração de mão de obra, do aumento de consumo e de um mundo que se tornava cada vez mais desigual. O trabalhador e a trabalhadora se viram obrigados a aceitar condições e jornadas de trabalho cada vez mais desumanas. Os donos dos meios de produção enxergavam os cifrões, enxergavam à distância o lucro cada vez maior que poderiam alcançar. Mas eram míopes à exploração, à violência, ao sofrimento, à saúde daqueles que de fato produziam seus bens, os proletariados. Milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras que tiveram a sua dignidade e as suas vidas ceifadas para alimentar o sistema que se consolidava, o capitalismo. Uma população miserável e desarticulada tornava-se refém de um modelo econômico, mas um mais um é sempre mais do que dois. Para se contrapor à desumanização, os trabalhadores passaram a se organizar e surgiram os primeiros sindicatos. As reivindicações dos trabalhadores, que até então não tocavam a consciência da classe burguesa, passaram a repercutir em toda a sociedade. Melhores salários, jornadas de trabalho mais curtas e condições de trabalho mais seguras passaram de um sonho que sonha só a realidade. E uma vida mais justa e democrática passou de uma utopia a um objetivo atingível. Visceralmente antagônico à ganância do capitalismo, o sindicalismo conquistou muitos avanços, mas também sofreu grandes reveses em sua luta pelo direito trabalhista. A revolução tecnológica, por exemplo, fez o mundo girar ainda mais veloz e impõe novos desafios. No entanto, nada que intimide aqueles que são símbolo da resistência e esperança. Novos obstáculos que já estão sendo superados por uma categoria que se notabiliza por ser um celeiro de grandes líderes, de Vicentinho a Luiz Marinho e tantos outros anônimos, e do maior presidente da história do nosso país. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto, esse é o Conversa Sem Curva. Hoje nós recebemos um cara que tem uma responsabilidade gigantesca. Além de estar constantemente organizando e batalhando por melhores condições aos trabalhadores e trabalhadoras, é responsável por conduzir um dos principais sindicatos do Brasil durante a maior revolução tecnológica da história da humanidade. Uma revolução que já está mudando completamente as relações de trabalho. Nosso convidado lidera uma instituição que, na verdade, é uma entidade, protagonista em momentos-chave da história do Brasil, desde a luta por direitos trabalhistas e igualdade social, passando pelo protagonismo absoluto no período da redemocratização. Em 2018, quando decretada a injusta prisão do então pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, foi esse cara que está aqui na minha frente, que enfrentou tudo e todos, ofereceu guarida ao presidente e o resto, a história, bom, a história que ele mesmo vai contar pra gente. Moisés Celésio, querido presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que honra tê-lo aqui, viu, querido? Prazer. Cara, que coisa. Não, você sabe que a gente estava aqui pensando na tua vida e a importância, cara, e a responsabilidade que você tem. Aqui o programa é Conversa Sem Curva e a gente gosta de fazer umas perguntas bem sem curva, e eu sei que você é dos nossos. Eu queria te perguntar o seguinte, você tem, evidentemente, noção do tamanho do espaço e do lugar que você ocupa hoje, que, como a gente falou aqui, formou grandes líderes, o maior líder contemporâneo da esquerda latino-americana e, quiçá, do mundo. Quando você assumiu, teve essa carga em cima de você, não? Bom, Ernesto, primeiro agradecer, né, de estar aqui com vocês. É motivo de orgulho para nós lá do sindicato. Eu tomei posse como presidente do sindicato, foi, se não me engano, em janeiro de 22. Os primeiros dias, após a minha posse, eu não consegui trabalhar, porque deu um desarranjo no meu corpo.
que eu não consegui ir trabalhar, porque talvez seja o peso. O nosso sindicato, pela história que tem, pela história que faz, é um sindicato gigante. Agora, se eu for pensar todos os dias, quando eu acordo de madrugada e vou para as fábricas e vou para o sindicato, o tamanho dele, aí eu vou ter vários desarranjos. Né? Então, eu sei, lógico, do tamanho do sindicato, o que ele significa para os trabalhadores, para a democracia do nosso país, mas eu tenho que ressaltar também que eu tenho uma diretoria que me ajuda muito lá no sindicato. As pessoas são comprometidas com o nosso projeto, que nós sempre falamos. Então, é uma coisa que dá, mais do que muita responsabilidade, dá prazer, na verdade. Sim. Eu tenho muito orgulho de acordar todos os dias e saber que eu estou numa casa que tem história e que faz história. Que maravilha, velho, que maravilha. A gente falou aqui, eu assisti um documentário que a Júlia do Alip, se não me engano, fez sobre a questão do Lula. Eu, particularmente, te conheço há muito tempo, eu acompanho tua história, evidente, que eu tenho conhecimento disso, mas assistindo o documentário, cara, assim, deu uma dimensão maior ainda dessa tua relação com o presidente Lula. E esse momento tão crítico que a gente falou aqui, né, que ele voltou lá para casa dele, e é o momento mais crítico, acho que, da vida de Lula e de muita gente, das nossas também. Como é que foi isso, Moisés? Bom, Ernesto, na verdade foi um momento extremamente difícil, né? Quando começou todo esse processo, eu costumo dizer, Ernesto, que o Brasil ele começou a mudar a partir de 2013, na minha forma de ver. As manifestações aqui em São Paulo, pela questão lá do aumento do preço da passagem, a direita assumindo aquele protagonismo, enfim. A história de 2013 para cá que mudou. Quando começou aquele processo picareta lá da Lava Jato, quando você começa a entender aquele processo, antes dele terminar, você já sabia como que seria o fim. Entendeu? Já sabia como que ia ser o fim. E foram feitas aquelas operações, a imprensa trabalhando a questão da imagem do presidente Lula. Eu não me esqueço aquelas imagens daqueles canos enferrujados da Petrobras. As capas da Veja. Saindo dinheiro, a capa da Veja. Então eu me lembro que uma vez numa conversa com uma pessoa muito próxima, uma pessoa me perguntou: Moisés, você acha que o presidente Lula vai ser preso? Eu disse, não, eu não acho, eu tenho certeza. Porque senão não fecha tudo o que eles armaram, né? Vamos Já que dizer vieram assim. até aqui, né? O único objetivo era esse. Porque eu penso, pela história do presidente Lula, a história do Partido dos Trabalhadores, tinha duas formas de parar o presidente Lula. Ou matava, ou prendia. Lógico que hoje nós sabemos que teve interferência dos Estados Unidos, e eles optaram por prender. Então, teve tudo o que aconteceu naquele processo. E quando foi decretada a prisão do presidente, eu me lembro que eu estava no sindicato, quer dizer, eu tinha saído do sindicato, rumo à minha casa, e o Moraes, que hoje é ajudante de ordem, né, lá em Brasília, me ligou e perguntou se eu estava no sindicato, porque o presidente Lula tinha saído do instituto rumo ao sindicato. Eu estava a caminho de casa, liguei para minha companheira Amanda e disse, olha, eu estou voltando para o sindicato. Ela falou, estou sabendo da notícia, também estou indo para o sindicato. E aí recebemos o presidente e depois de alguns minutos eu olhava pelas janelas do sindicato, eu começava a ver as pessoas chegando em torno do sindicato. Tal. Foram momentos difíceis, não gosto muito de lembrar, mas eu tinha certeza que a gente ia superar. Eu tinha certeza. Legal, algo me dizia que nós iríamos superar. O sindicato se encheu de pessoas em torno do sindicato e uma coisa que me chamou muita atenção é que a primeira coisa é que a gente não estava sozinho, sabe? Então eu olhava, via aquele povo todo ali, eu tinha aquela segurança que não estava só. E uma outra coisa também que eu percebi no presidente Lula, que eu costumo dizer, às vezes o presidente Lula, quando me perguntam, eu falo que o presidente ele é um pai. Por tudo que ele fez pelo país, pelas políticas voltadas
voltadas para os mais pobres, para os trabalhadores, então ele é um pai. Mas tem momentos que ele é filho. Sim. E quando ele é filho, ele é nosso. Assim como um pai Dos mesmo. metalúrgicos. Cara, Sabe? E o sindicato é a casa, entendeu? É a casa dele, né? Eu acho que ele também vê dessa forma, como o sindicato sendo a casa dele. Sim. É muito simbólico ele ter escolhido ir para o sindicato, né? Ele poderia ter ido para outros lugares, né? Para o partido, para a sede do PT, enfim. Mas tem alguma coisa que acontece que talvez a gente não vê que leva. Sim. Eu acho que quando a gente fala, eu falo muito da importância do sindicato, mas porque meu pai também começou lá no sindicato nos anos 60, e então para a gente tem um simbolismo muito grande. E esse período já que o Lula, o período de redemocratização do país, que os metalúrgicos tiveram um papel importantíssimo, se não fundamental, nesse processo, e essas greves do final dos 70, dos anos 70 e início dos anos 80, que foi uma coisa linda de se ver, que marca muito a gente. Então, assim, além dessa questão mais pessoal, no meu caso aqui, de ter, né, meu pai ter feito parte do sindicato, aqui tem vários companheiros do Eliseu, né? Então, os filhos do Eliseu, ontem a gente estava falando sobre isso. Então, para além dessa questão, tem uma questão muito simbólica que faz parte da história do país, não é só parte da história pessoal das pessoas. Então, assim, quando ele sai naquele comboio, eu também fui para o sindicato, o Gustavo, que o redator, nós fomos todo mundo lá para frente. E quando sai o comboio, a gente ainda estava acompanhando ainda, né, no celular, né, aquelas coisas, enfim. Você me falou duas coisas que me chamaram a atenção agora. Primeiro, que você tinha certeza da prisão dele, que ia acontecer. A segunda, que ele ia dar a volta por cima. A gente... eu costumo falar que quando você está muito concentrado numa coisa, você consegue prever mesmo, porque você está completamente concentrado naquilo, em todos os movimentos, né? Então você já fazia aquela leitura, né, antes dele ser preso. Eu não conseguia ter essa leitura. Eu falava, imagina que esses caras vão querer prender o Lula. Eles são... Cara, que loucura. Porque se você... lógico, a emoção ela fica muito forte, ela ficou muito... a flor da pele, vamos dizer assim, naquele período. Né? Foi um período extremamente difícil. Mas nos momentos que você parava para raciocinar o porquê, sabe, fazer uma árvore de causa das coisas, né? Por que está acontecendo isso? Por que aquela, sabe quando criança, quando pergunta tudo, por que é isso? Porque você tem que fazer uma árvore de causa. E aí tudo levava para isso. O Brasil é a sexta economia do mundo, pré-sal, sabe? G20. Quase pleno emprego. BRICS, pleno emprego. Caraca, meu, como que a gente parece maluco? É isso. No voto não dá. No voto não dá. Você entendeu? Ele saiu com quase 90% de aprovação, cara. Pô, mas como é que pode sair? Um cara que não tem universidade, mano, não tem um dedo, metalúrgico. A gente vai deixar esse cara ir até onde? Para esse maluco. Que maluco. Então, foi isso que aconteceu. Eu não tenho dúvida. Depois, né, depois de tudo que a gente começou a ter informações de tudo que aconteceu, a questão dos Estados Unidos, os e-mails da Dilma. Sim. Mas o Obama falou que ela era o cara. Aqui, irmão. Moisés, deixa eu te fazer uma pergunta que também está relacionada a isso. Que é o seguinte, muita gente, não é o meu caso, mas muita gente se surpreende com a força do Lula. E eu estendo isso a você também, como dirigente sindical e hoje presidente do Sindicato Metalúrgico, que não é fácil passar por esse processo. Eu tive lá em Curitiba, na frente, lá para prestar de alguma forma solidariedade. Fui eu, minha mãe, amigos, muita gente que eu conheço. Hoje a gente vai, eu fui também e tal. E foi um processo muito difícil e muita gente também diz o seguinte, fala, cara, como esse cara teve essa força? Eu acho que isso vem um pouco da convicção, primeiro ideológica e também a clareza de tudo que estava acontecendo. Aí eu pergunto para você, você também atravessou esse período de uma certa forma tranquila, digamos assim, por conta dessa clareza também? Não, o sofrimento, quando você está passando por algum tipo de sofrimento, eu penso assim, seja ele relacionado a qualquer coisa,
a um rompimento de uma pessoa que você ama, a um sofrimento que você passa em algum período da vida, eu aprendi com os mais velhos que o sofrimento ele acontece, mas ele vai acabar. Ah, depois da tempestade vem a bonança. É um ciclo mesmo, sabe? Às vezes eu fico preocupado que os jovens não pensam dessa forma. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo e pensam que o sofrimento não vai acabar. Aí as pessoas tiram a sua própria vida. A gente vê como é que acontece isso. Como eu tinha certeza que o sofrimento ia acabar, eu não sabia a data nem a hora. Mas eu tinha certeza que ia acabar. Então, esse período, é lógico que eu sofri muito. Sim. Eu sofri muito. Eu me lembro, Ernesto, que eu morava num apartamento ali em São Bernardo, um apartamentozinho pequeno. Chegava de sexta-feira, eu não gosto de beber durante a semana. As pessoas pensam que é metalúrgico. Não, eu sou tranquilo. Só bebo no final de semana. Chegava sexta-feira, eu ia para um cantinho do apartamento com uma lavanderia que é menor que esse espaço que nós estamos aqui. Aí eu começava a tomar uns negocinhos, molhar as palavras. Aí eu começava a chorar. Meu irmão, olha, eu vou te falar. Aí a mulher chegava para mim, Ernesto, falava assim, pô, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Eu falava assim, Amanda, fica tranquila, não é nada. Tá tudo bem. Tá tudo bem, deixa eu. Sim. Porque... Sim. Então é difícil, mas assim, a gente, é lógico que vamos chorar quando tiver que chorar, mas a gente não tem o direito de ficar chorando muito tempo, você entendeu? Sim. Tem que levantar, tem que ir para cima e tem que respirar aí. O Frei Beto, a última vez que a gente se encontrou foi no aniversário do Frei Beto. Foi o Frei Beto, gente. Eu gravei o programa da semana, de domingo, de ontem, com ele aqui. Ah, é? E ele falou uma coisa que tem muito a ver, assim, que a gente tem que guardar o pessimismo para os dias bons. E é muito louco isso, né? É uma coisa que quem está na luta, como vocês, né, diariamente, esse envolvimento tão próximo e etc. É isso, né? Chega uma hora, cara, que você vai lá pro teu cantinho chorar e volta, e o casco tá duro e vamos embora pra luta, cara. Sabe, e tiramos lições, né, com esse processo todo. Tá. Primeiro que a gente tem que saber, de uma forma bem clara, como é que funciona a sociedade, né? Eu vi um pouquinho a tua abertura aí, falando da questão dos sindicatos, o capitalismo. A sociedade é capitalista. Nós temos que saber que, enquanto houver capitalismo, tem a exploração e tem os explorados. Existe uma luta de classe. Não podemos perder isso. Sim. Sabe? É lógico que tem as mudanças, questão da tecnologia, algumas coisas nas relações melhoraram, outras pioraram, momentos difíceis para o Brasil, reforma trabalhista, retirada de direitos, reforma previdenciária, enfim. Né? Nós não podemos perder isso. Então, nós fomos governo no nosso país desde 2003. Acredito que foi certo a decisão de fazer alianças, porque acredito que a gente não conseguiria governar sozinho. E vivemos momentos bons, mas não podemos nos deixar enganar, que a bonança, muitas vezes, é péssima conselheira. Está tudo bem, está tudo legal, 84% de aprovação, mas eles estão do outro lado. Eles são os nossos inimigos. Exato. Existe uma disputa na sociedade. Eu vou te fazer uma pergunta, mas vou pedir para você responder no próximo bloco. É o seguinte, o golpe da Dilma e logo em seguida o desgoverno do vampirão golpista do Temer, até onde abalou as estruturas do sindicato? Você responde no próximo bloco, pode ser? Fechou. Sai daí não, a gente está de volta já. Estamos de volta, diretamente dos estúdios da TBT, aqui na Avenida Paulista, com mais uma edição do Conversa Sem Curva, recebendo hoje o presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, Moisés Celers. Eu deixei uma pergunta no ar, na saída do último bloco. Na verdade, assim, eu queria que você fizesse um relato, né? Porque quando você falou, tem um Brasil que começa pós-2013, eu acho que está muito relacionado a esse... E isso tem muito a ver com a atuação dos sindicatos e a relação com os trabalhadores. Faz um relato, por favor, Zé. Bom, na verdade, Ernesto, se a gente for fazer uma avaliação, uma análise de tudo que aconteceu e que está acontecendo no Brasil, uma coisa concreta que eu acho que nós temos que ter claro é o crescimento da direita e da extrema-direita no país. E não só no país, no mundo. Né? É
É um fenômeno que acontece na Europa, nos Estados Unidos, enfim, o crescimento da direita. Eu sempre digo que esquerda e direita no Brasil sempre existiu. A esquerda com Partidão, com PCdoB, mas a esquerda, com valorosos companheiros, mas não era uma esquerda com base popular, né? E a direita também sempre existiu com os liberais, dizendo que o mercado que tem que tomar conta, não é papel do Estado, privatização, essas coisas. A partir da luta dos operários, citado por você, final dos anos 70 e 80, nasce o Partido dos Trabalhadores com base na luta dos operários e da Igreja Católica, intelectuais e tal. E pela primeira vez no Brasil, então, se tem uma esquerda popular. O PT é uma esquerda popular, com base popular, né? A direita, assim como o PT, a extrema-direita, hoje eu digo que existe uma direita popular, que está na favela, que está nas fábricas, e essa direita também nasce com a base numa igreja, que é essa igreja neopentecostal. Que está nas favelas. Teologia da prosperidade. Esse negócio aí mesmo. Então, para a gente entender, tem essa disputa hoje na sociedade. Tá. Se a gente não tiver claro, não, os caras não estão na favela, não, quem está na favela sou eu. Não, tá. Na política, a gente sempre aprendeu que não existe espaço vazio, irmão. Alguém vai ocupar. E eles ocuparam, né? E ocuparam muitas vezes por causa de erros nossos, na minha avaliação. Tá. A partir de 2003, a gente, na minha opinião, claro, deixamos de fazer um trabalho que a gente sempre fez, que foi o trabalho de base, que está ali. Seja nos movimentos sindicais, os movimentos sociais e tal, né? Então, o que acontece, por exemplo, com o golpe da Dilma é fruto disso. A partir do momento que eles verem que a gente está fragilizado, eles vão vir para cima. E vieram. Nós ainda somos republicanos, né? Essa discussão ainda existe. A gente é republicano e os caras não têm essa. Você acha, irmão? O cara vai passar por cima. E além de terem instrumentalizado a justiça, que aí sobe, né, um grau acima, né? Sim. Com o cara fazendo a justiça trabalhar, que foi, né, o que aconteceu na prisão do A reforma trabalhista feita pelo feinho aí que você falou aí, pelo vampiro aí. Adorei o feinho. Mas está no meu vocabulário agora. Não, ele fez o quê? Ele foi pagar uma conta para os empresários que financiaram o golpe. Sim. Né? E qual é a melhor forma de combater o movimento sindical? Quebrando o financiamento do movimento sindical. Não tem almoço gratuito. Que não existe isso, não. Entendeu? Então pagaram os empresários. Sim. Eu me lembro que tinha, já que você gostou do feinho, tinha um feinho que era presidente da Fiesp aí, que colocava um pato. Sim. Nessa avenida aí que a gente está aqui, ó. Aqui, ó. Nesse lugar aí, ó. Ele colocava um pato, não sei o que, aquelas conversinhas furadas dele lá. Sim. E depois todo mundo percebeu que quem era o pato, quem pagou o pato fomos nós, né? Entendeu? Agora, como eu disse no começo, nós vivemos numa sociedade capitalista. Os sindicatos não vão morrer. Sim. Hoje é a prova, depois de tanto tempo que nós sofremos. É lógico, os sindicatos mais fracos têm dificuldade. Os sindicatos mais fortes e representativos, eles vão continuar existindo. Sim. Entendeu? Eles vão continuar existindo. Porque ainda vai existir exploração. Não tem a sociedade que a gente quer. Não existe, Entendeu? A não ser quando a gente conseguir a transformação, e aí sim, agora, acho que vocês vão poder descansar minimamente. Não, né? eu acho que nós vamos trabalhar até morrer. Né? Agora, tem uma outra coisa. Existem mudanças que nós temos que fazer a leitura correta. Pega o caso nosso dos metalúrgicos do ABC. A nossa base metalúrgica do ABC hoje não é a mesma base quando era o presidente Lula, presidente do sindicato. Não é mais. É um mundo completamente diferente. Mudou. O mundo do trabalho mudou. Não existe o futuro do mundo do trabalho, é o presente. Agora. Hoje existe o capitalismo de plataforma, que tu pega o celular, contrata mecânico. Os caras falam de Uber, de iFood, não é só isso aí, não. O cara contrata professor, mecânico, encanador, contrata o que ele quiser. Sim. Hoje tem um cara que ele não quer CLT. Ele quer montar um negócio dele. Talvez inspirado no Pablo Marçal? Não, acho que o Pablo Marçal pegou isso aí. Sim. Não é inspirado no Pablo Marçal. O Pablo Marçal que se ligou nisso aí. Entendeu? Já existia. E nós não fizemos uma leitura disso.
Porque eu sou um metalúrgico, tenho uma base minha que tem montadora, então para mim o ideal é trabalhar numa montadora, com os melhores salários, benefícios, convênio médico, essas coisas. Sim. Tem cara que não quer isso. O cara não quer acordar de madrugada e ir para a linha de montagem. Tem cara que quer montar um negócio dele, ele quer empreender. É isso. E a gente não faz, não, tem que... Calma, irmão, vamos debater. E por que a gente não viu isso? Porque a gente tem que estar na base. Se não estiver na base, não vai enxergar. Exato. Você entendeu? Tem que estar com o pé lá. Porra, se não tiver, como é que vai fazer? É isso. Você entendeu? Moisés, podemos falar que isso, essa fatura que o feio, como você falou, eu usava muito esse termo, cara, e eu tinha me esquecido dele, já está aqui no HD de novo. Mas essa fatura que ele pagou atingiu o sindicato de uma forma muito forte. Como você falou, os sindicatos mais estruturados, né, os metalúrgicos, bancários, químicos e petroleiros, outros, né? conseguiram ficar em frente, ficar em pé e seguir em frente. Essa adequação para essa relação de trabalho, porque quando a gente fala, você agora estava falando, né, o aplicativo não é só o Uber, não é só... Né, e quando você fala disso, então o cara ele vende cerveja, por exemplo, e ele já não tem mais o espaço físico que ele paga o aluguel num ponto comercial. Ele pode estar em qualquer apartamento com vários freezer e desce, entrega a cerveja e pronto. Numa perspectiva dos metalúrgicos, como é que você enxerga, como é que vocês estão discutindo isso, para você olhar e falar, bom, a nossa base, nosso pessoal também vai ser impactado por isso. Eu lembro que uma das coisas que eu aprendi logo de cara com vocês é que a peãozada não discutia só salário, vocês discutiam inclusive a cidade, né? Eu peguei várias vezes essas discussões, eu falei, cara, isso é muito importante. Então, esse é mais um problema que a gente tem agora e que vocês, enquanto dirigente agora, né, tem essa questão com a base de vocês, que também está relacionado. Vocês têm conversado com a base sobre essas questões já? Não, sim, quer ver? E um tema que está todo dia falado, Ernesto, é a questão da transição energética. Né? Hoje os motores são a combustão. Nós temos que proteger o planeta, e é fato, né? A gente vê os recados que o planeta manda. Essa é a discussão do dia. Transição energética. Motor elétrico, ou híbrido, ou não sei o quê, células, enfim. Essa é a discussão. Nós temos dito no sindicato que a transição é irreversível, necessária. Mas tem que ter uma transição justa. Eu vou dar um exemplo, só para que a gente tenha uma ideia. Não quer dizer significativamente que são esses números exatamente. Mas vamos supor que um veículo com motor a combustão tenha mais ou menos 60 mil peças. Tá. Entendeu? Motor, chassi, enfim, essas coisas. Um veículo com motor elétrico teria 6 mil peças. Eu vou deixar de ter um monte de coisa na indústria. Aonde que vai esse trabalhador? Por isso que nós falamos, tem que ter uma transição justa. Sim. Entendeu? Regulada pelo Estado. O Estado tem um papel importante nessa discussão. Entendeu? Eu não estou negando a transição energética. Não quero, quero motor... Não é isso. Embora reconheça que hoje emite menos. Destrói a economia de um setor. Tem que ter uma transição justa. Qual que vai ser o futuro do mundo do trabalho? Quais vão ser os empregos, os postos de trabalho que vão existir daqui a 40 anos? A gente vai trabalhar com o quê? O que é que vai existir? Essa discussão tem que ser feita agora. Porque é agora que está acontecendo, não é amanhã. Porque é agora. Então, porque se a gente não fizer, vai nos remeter àquela discussão futuro para que a família possa sustentar. Eu penso que a questão, por exemplo, da economia solidária é um tema que o movimento sindical tinha que debater, essa questão da economia solidária, das cooperativas. E uma outra coisa que daqui a 40 anos a gente pode ver é aquele negócio lá do Suplicy, lá do renda mínima. Esse negócio, porque não tem trabalho. É isso. Aí o Estado vai ter que colocar uma moeda lá para o cara viver, sobreviver. Porque, Então, percebe, o sindicato tem a responsabilidade de buscar melhores salários, melhores condições de trabalho dentro da fábrica,
Mas a gente tem que discutir também o trabalhador fora da cerca da fábrica. Entendeu? Como é que está lá onde que ele mora, na cidade onde que ele mora. É isso. Eu dei um exemplo que eu me lembro que eu peguei uma formação dessa que vocês estavam dando há muitos anos sobre a cidade, né? Que, olha, vocês têm que discutir a cidade também, onde você mora, não é só o salário e tal. E aí agora as coisas vão se complicando cada vez mais, que agora a gente tem que estudar também o mundo. Vai ficando cada vez mais difícil. Mas a gente sempre diz, Ernesto, que por que nós existimos? Porque nós defendemos um projeto. Às vezes eu brinco com os trabalhadores que a gente chega na porta da fábrica com o carro de som do sindicato e fala o projeto da classe trabalhadora, o projeto não tem o quê. Os caras, pô, vocês são engenheiro, arquiteto, vocês só falam em projeto. Eu costumo dizer que o projeto da classe trabalhadora é muito simples. Nós produzimos a riqueza do país. Então o projeto é muito simples. Eu quero ter meu emprego, quero ter salário justo, eu quero ter uma casa para morar, eu quero ter uma universidade para estudar, eu quero ter acesso à cultura, eu quero ter saúde. Eu quero ser feliz. O projeto da classe trabalhadora nada mais é do que ser feliz. É isso o projeto. Nós não vamos ser felizes se eu sair do sindicato da fábrica e ver um irmão dormindo na rua. Eu não vou ser feliz enquanto eu ver pessoas mexendo no lixo para buscar comida. Não terem onde morar, enfim. Eu não vou ser feliz enquanto todos estiverem passando dificuldade, entendeu? Por isso que a gente fala, o nosso projeto é ser feliz, é ter uma sociedade melhor. Nós podemos ser, entendeu? Não, vocês têm, além de uma responsabilidade muito grande, porque assim, uma entidade de classe representativa dos trabalhadores defende o direito dos trabalhadores e sempre da perspectiva dos trabalhadores. E o mundo está sempre contra, porque nós temos, o que você tinha falado aqui, é uma luta de classe. No final dos anos 70, era salário. Os migrantes vinham para cá fugindo da seca. Minha avó tem uma casa ali em Piraporinha e, no fundo, ela tinha vários quartinhos que ela alugava. Sabe, eu convivi com isso quando eu cheguei no Brasil, as pessoas chegando. Eu falei, cara, de onde vem esse povo? Né? O povo, assim, e sem família, sem nada. Bom, Moisés, né? Então, assim, esse momento do sindicato era para tirar, como a gente disse aqui no início, era para tirar o povo da miséria, da exploração, mas a exploração, né, com E maiúsculo, aquela coisa escancarada. Daí, eu sempre, quando eu falo de bolsomínios que eu conheço, eu falo, cara, esses caras, eles têm um ódio mortal do Lula, desde os anos 80, quando eles eram criança, e o pai deles explorava trabalhadores aqui, e apareceu o Lula e o povo do sindicato falou, cara, acabou aqui, vamos fazer greve, vamos trancar tudo, e etc. Então, é um ódio patológico, entende? Mas eu falo, cara, esses caras vão atravessar a vida e não vão entender nada da vida, não adianta. Agora, tem uma população que a gente, além de conversar com essa população, tem a nossa classe também, né, e a classe que você representa, que hoje, né, o que você está falando aqui, você tem que discutir o mundo com essa gente, questão climática, cara, geopolítica. Bom, eu sei que daqui a pouco você vai estar com o Cônsul de Cuba, então eu vou chamar o break para a gente não... Já, nós estamos de volta, sai daí não. Chegamos ao terceiro bloco desse bate-papo sem curva com Moisés Celeste. Nós vamos falar agora sobre o futuro do trabalho, do trabalhador e da trabalhadora, com essa revolução tecnológica incrivelmente veloz que estamos vivendo. Mas antes, deixa eu passar nossas dicas culturais. Vocês estão ligados que novembro é o mês da consciência negra, não é mesmo? Para celebrar essa data tão necessária para a nossa sociedade, o Centro Cultural Banco do Brasil realiza a Ocupação Preta, CCBB, honrando o passado e fazendo o futuro. Durante todo o mês vão rolar várias atividades como rodas de conversa, oficina de DJs, atrações musicais e muito mais. A programação completa você encontra no site do CCBB. A Ocupação Preta busca criar o sentimento de pertencimento e a conscientização sobre a cultura negra no espaço físico e simbólico do centro de São Paulo. As atividades vão até o dia 30 de novembro no CCBB, na rua Álvares Penteado, número 112,
Centro Histórico de São Paulo. E agora vamos a mais uma dica que mistura literatura, música e teatro. O musical Dom Casmurro, inspirado na obra-prima de Machado de Assis, estreia nesta segunda, dia 4, no Teatro Estúdio. Quem não se lembra da Capitu e seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada? Ou dos Ciúmes Doentio, de Bentinho, com direção de Zé Henrique, de Paula e letra e música originais de Guilherme Gila. O musical traz outra abordagem para esse clássico da literatura brasileira. Dom Casmurro está em cartaz até o dia 27 de novembro, com a apresentação às segundas, terças e quartas no Teatro Estúdio, que fica na Rua Conselheiro Nébias, 891, Campos Elíseos. Nós vamos falar agora sobre o futuro do trabalho. Fez aqui uma introdução já super bacana. Essa revolução tecnológica, vocês, assim, quando a gente vai sempre discutir isso, tem aquela coisa assim, eu tenho filho pequeno, filha pequena, né? Então fica aquela coisa, não, você não pode ficar tanto tempo no celular e etc. Aí, né? E quando você, no bloco anterior, né, fala sobre essa questão de que os postos de trabalho vão começar a diminuir, e isso não é que uma previsão, isso é fato, né? A gente, aliás, já vive isso. Então, conversar com a minha filha para ela usar menos o celular e convencer a população, né, de modo geral, que a gente tem que manter os postos de trabalho, porque a outra alternativa é o renda mínima ou algo parecido, é uma discussão ingrata. Né? Ingrata não, mas é uma discussão difícil de se fazer. Né? Vocês já chegaram na base, eu sei que vocês têm uma comunicação, a tribuna, eu vejo os dirigentes, eu sigo vários dirigentes do sindicato, inclusive você, eu vejo vocês distribuindo de manhã, mostrando foto. Vocês já começaram esse diálogo com a base? Sim, Ernesto, nós já começamos, sim. É um debate, tem uma característica do sindicato que é importante, que o sindicato está organizado dentro das fábricas, né? Sim. E como nós falamos aqui, o sindicato não discute só aumento de salário e essas coisas. Então a gente discute, isso é um debate. A primeira conclusão que nós chegamos é que nós temos a obrigação de entregar uma sociedade melhor para os outros que vão vir, para as próximas gerações. É responsabilidade nossa. Nós não podemos nos furtar disso, nos omitir. Eu não quero que meus netos me culpem. Porra, o que é que você deixou aqui para mim, irmão? Né? Não tem nenhum lugar para trabalhar, né? Na época de maior conflito, só um parênteses, com a extrema-direita e o Inominável, eu dizia, olha, nós vamos ter que discutir isso lá para frente e estudar isso, as novas gerações, meus filhos, meus netos, vão estudar isso, e eu quero saber, a hora que ele perguntar, falou, de que lado que você estava? Que você, né, qual foi a tua decisão? Porque no calor agora ainda tem muita gente que, não, a vacina não funcionava mesmo, né, ou aí a economia, não sei o quê, mas no futuro, na hora que se estudar, falou, cara, isso que a gente fala hoje, que o cara é um completo, né, psicopata, né, vai estar muito mais claro para as gerações futuras. Eu perguntava, né, teu neto vai te perguntar de que lado que você ficou aí, como na Segunda Guerra. Claro, é isso mesmo. Desculpa. Não, que isso, Renato. Então, é uma responsabilidade discutir o futuro do mundo do trabalho. A tecnologia, ela é presente. No caso do nosso país, por exemplo, tem um agravante que nós cobramos muito do governo, que pega a indústria no Brasil, que a indústria é grande geradora de empregos. A indústria no Brasil, a indústria de transformação representava 35% do PIB, hoje não representa 10%. É papel do Estado discutir a questão da indústria. Papel do Estado. Nós cobramos muito o governo em relação a isso. Porque, além de gerar emprego, nós temos que discutir geração de emprego, discutir indústrias que não agridam o meio ambiente, indústrias verdes, tal, que a gente chama, e discutir essa transição justa que eu estou te falando. Sim. Entendeu? Às vezes as pessoas falam, eu costumo dizer, eu não gosto de chamar o que as pessoas chamam de uberização. Eu não sei se você percebeu, mas eu chamo de capitalismo de plataforma. Sim, eu adorei o termo, inclusive, já está aqui. Capitalismo de plataforma. Mas por que você não fala uberização? Porque eu conheço um monte de irmão meu que está trabalhando no Uber e leva o dinheiro para casa. Cara. Sim. Entendeu? Eu tenho que convencer, organizar esse povo para discutir a questão dos direitos. Sim. Como eu disse que a gente está meio afastado da base, tem que voltar para a base para discutir, né? Agora,
a gente não tem uma receita ou uma solução do que vai ser o mundo do trabalho daqui 40, 50 anos. Eu não vou saber, eu não tenho essa... Sim, sim. Entendeu? Não Mas consigo. discutir é fundamental. Não, a certeza que eu tenho é que nós temos que discutir. Temos que envolver os atores, o Estado, o movimento sindical, enfim. Muitas soluções talvez venham da base, deles mesmos. Né? É isso. Entendeu? Então, a gente tem que ter a questão da economia crescendo. Nós temos que colocar as pessoas que não têm acesso ao poder público do nosso país, que não tem moradia, universidade, internet, a gente tem que colocar para dentro e temos que pensar ainda o futuro, para ele ter acesso à renda. Então, nós vamos ter que discutir isso. Como eu disse, eu não tenho certeza como é que vai ser esse futuro. Eu tenho certeza que se nós não fizermos nada, não vai ser bom. Então, eu quero discutir sabe, com a academia, com os movimentos sindicais, com os principais atores da sociedade, para que a gente busque um caminho. Entendeu? Eu tenho certeza que se a gente se juntar, a gente acha. A gente acha. Pois é, você estava falando aqui de conversar com o governo, tá? Me passou pela cabeça aqui a seguinte questão. Você tem uma relação para além de companheiros com o presidente Lula. Porque além, né, de você estar, né, à frente do sindicato hoje, o momento mais crítico, como a gente falou aqui, eu tenho uma análise muito distante da política partidária, mas eu acho que um dos fatores que fez com que o Boulos fosse o candidato a prefeito pelo PSOL aqui na cidade de São Paulo foi por conta da lealdade que ele teve, e eu já vi o próprio presidente Lula falando isso. Então, aquele momento foi muito forte. Eu já ouvi críticas de pessoas que, enfim, não, porque o povo... Eu falo, rapaz, tem coisa que passa, né? Enfim, se você não entende o que é companheirismo de trincheira, você me perdoe, mas... Então, assim, quando eu olho você, e eu estava lá no sindicato, lá embaixo, sim, a gente claro, acompanhando todo, quando eu vi o documentário que a Júlia Duarte fez, eu chorei pra caramba. Eu fiquei tão emocionado. Eu me segurei aqui agora porque eu estou aqui trabalhando e aí é perigoso ser demitido. Pô, o apresentador está chorando agora. Não, porque... os caras não vão demitir. Se demitir, chama o sindicato. Vamos pôr um caminhão aqui na porta. Tá ouvindo aí, né, direção? Mas a questão... Aí eu fico imaginando agora a tua relação enquanto presidente do sindicato, representante, né, de uma base forte, etc., dialogando com o governo. Eu sei que com o governo é mais fácil dialogar, independente de ser parceiro de trincheira ou não. Mas como é que é essa relação hoje? Olha, Ernesto, eu sempre digo para as pessoas que tem uma coisa que eu aprendi na minha formação política: os sindicatos nascem para contrapor a patrões e a governos. Uma coisa é minha amizade com o presidente Lula. A outra coisa é a figura do chefe maior aqui do país que nós vivemos, presidente da República. E o que eu mais gosto de fazer é cobrar o governo. As políticas que têm que ser feitas. Quando eu tenho oportunidade de ir para Brasília, lógico, todos eles, porta aberta, legal, nada, não faz uma obrigação. Claro. Tem que abrir a porta mesmo. Mas eu cobro, sim, o governo, a questão da política, da indústria, dessa questão da transição energética, da transição justa, e arrumo confusão lá em Brasília, porque é esse o papel do sindicato. Sim. Entendeu? Não é porque o presidente, mas o presidente Lula foi presidente do seu sindicato, é amigo seu, ele é amigo. Sim. Mas ele entende que eu tenho que cobrar, porque eu sou presidente do sindicato e eu entendo o papel dele de presidente da República. Então eu vou cobrar. E eu gosto. E é mais gostoso cobrar, porque eu não sou do governo. Claro. Sabe? A coisa mais gostosa é cobrar. Sim. Sabe? A questão do setor automotivo. Nós defendemos, por exemplo, a questão do híbrido. Não, eu quero defender carro elétrico. Eu quero defender o carro híbrido, a etanol, que é uma tecnologia nossa. Eu falo para o governo tem que fazer isso. Sabe? Então, é o papel. É lógico que nos momentos que ele não é o presidente da República, ele está mais tranquilo. Sim. E eu também. Aí é uma outra. Aí é mais fácil, a gente fala. O Corinthians dele perdeu ontem. Poxa, fiquei feliz porque o Racing ganhou. Ótimo. Não, adorei. Não, que relação interessante. Eu estava curioso, assim, eu particularmente aqui eu já imaginava, porque eu vou te falar por quê. Primeiro porque o próprio presidente Lula
logo quando assumiu, ele disse: eu não quero ninguém me bajulando. É isso mesmo. E segundo, eu te conheço também, você não tem a mínima vocação para bajular ninguém, né? Só bajulo só a minha nega, as minhas filhas. Então, assim, para mim já estava claro isso, mas é importante, porque as pessoas que estão nos assistindo também ficam com essa curiosidade. São tão próximos, é uma relação um momento tão crítico, uma história longa de vida, né, o sindicato, e agora, né, você tem o governo. Como é que é essa relação? Que bacana. E a gente tem que pensar no futuro, assim que a gente está discutindo, Ernesto, porque tem que discutir o futuro do mundo do trabalho, sabe? Como é que vai ser o futuro, a sociedade, enfim. Na questão política, a mesma coisa. Sim. Eu, como presidente do sindicato, a minha maior preocupação é que eu tenho que criar liderança dentro do sindicato para estar à frente do sindicato daqui a 30 anos. Sim. Na política também, o partido tem que pensar isso. Pega o companheiro Boulos. Para mim é uma das maiores lideranças que nós temos no país. O Boulos, como disse no final da campanha, e na minha avaliação, e eu converso isso com meus companheiros, o Boulos é o futuro. O Boulos é o futuro. Entendeu? Tenho muito carinho por ele, isso que você disse é fundamental. Nos momentos mais difíceis, sim, eu quero ver quem é que estava comigo lá, quem correu comigo. Nos momentos mais difíceis que o partido passou, quando chacoalha mesmo, quero ver quem é que segurou. Eu tenho duas imagens, cara, que são assim, eu estava pensando em falar ela agora com você, eu já comecei a me emocionar, que foi a hora que eu cheguei no sindicato e a quantidade de pessoas que estavam chegando, e num determinado momento chegou a tropa do MTST. Você lembra? Lembro. Eles subindo, cara, e a cara do povo trabalhador, do movimento social. Falei, cara, e eu ficava olhando Boulos em cima. Então, por isso que eu acho tão injusto, né, esse tipo de avaliação que eu ando fazendo, mas, enfim, é o que você falou. Eu duvido mais da firmeza ideológica de quem critica do que desses companheiros. Porque, na verdade, todo dia que eu acordo, Ernesto, e as pessoas que eu conheço, a gente acorda comprometido com um projeto. Eu não tenho vaidade pessoal, sim, eu, Moisés. Não, eu penso no sindicato, no nosso projeto, aquilo que nós defendemos. Hoje é sexta-feira que nós estamos gravando esse programa. Chega no final do dia, eu paro, quando começar a tomar um negocinho em casa com a família. Não vai dar rosa ainda, não? Não, agora é o Chico que está lá, mas como eu sou presidente do sindicato, agora a mulher falou, pô, bebe em casa, que é melhor. Muito bem. Então, quando eu vou abrir lá, tomar um negocinho com a minha companheira, sexta-feira hoje, eu pergunto para mim mesmo, o que é que eu fiz essa semana? O que eu ajudei a mudar, a chegar naquilo que a gente quer? E pergunto, o que eu posso ser melhor na semana que vem? O que eu preciso fazer para ser melhor? Então, eu penso no projeto. Algumas pessoas pensam em si mesmas. Aí, para mim, não corre comigo, não. Sabe? Eu tenho uma causa, irmão. Sim. Porque eu não saberia fazer outra coisa. Eu não tenho estudo, cara. Eu não fiz faculdade, não fiz nada. Na fábrica, eu trabalhava em montagem. Não ia ser chefe, não ia ser diretor, não ia ser nada. Falo pra caramba. Então, os caras falam, mas eu sei pro sindicato, você fala demais. Moisés, querido, eu vou te liberar porque eu sei que você teve um encontro diplomático agora com o desembargador, o embaixador cubano. E Cuba é nosso sonho, né, de liberdade, de fraternidade e de justiça. Cara, muito feliz de você estar aqui. Adorei bater esse papo contigo. Vamos pegar uma sexta-feira, ver se a tua companheira te libera para a gente tomar uma caninha junto, para a gente bater um papo. Pô, é um privilégio conversar com você. Molhar as palavras. Molhar as palavras, querido. Forte abraço, muitíssimo obrigado. Espero vê-lo outras vezes aqui, viu? Ponto final em mais uma edição do Conversa Sem Curva. Anote aí na tua agenda, você tem um encontro marcado com a gente todos os domingos, às 7 da noite, todas as segundas, às 8 da noite. Ou a qualquer momento, através do canal do YouTube da TVT. Lá você encontra este e todos os outros episódios. Frei Beto, José Genuíno, Kiko Mascarenhas, Hernani Moraes, Neva Maria, Ediane Maria. Tá tudo lá no canal do YouTube da TVT. Não se tem uma revolução quando se ama o inimigo. Não se tem uma revolução quando se está implorando ao sistema de exploração para que ele te integre. Revoluções derrubam sistemas. Revoluções destroem sistemas. Viu só, queridões? Quem mandou essa foi Malcolm X. Ótima semana a todos e até a próxima.